Olá, sou a Laura Pinhel. Hoje estou aqui no podcast Janelas da Ortodontia. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu que sou a co-host deste episódio. Bem-vinda, Laura, Obrigada. ao nosso episódio. E o assunto de hoje é inovação na odontologia, com o nosso professor Victor Montali, que é o meu orientador desse projeto, né? Tudo bem, professor? Já vamos embora? Vamos começar? Bora! Tudo ótimo. Eu tô muito feliz de estar aqui, Natália. Obrigado pelo convite. E com essa co-host também, que eu tenho um carinho enorme, que também foi me orientada. Então, hoje eu estou com duas pupilas minhas nesse momento tão importante, que é para falar de um assunto que eu gosto tanto. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Professor, vamos falar um pouquinho sobre o seu perfil profissional, sua história. Olha, bom, minha história faz parte desde literalmente da minha essência, porque eu sou filho de dentistas. Meus pais são dentistas, eles fizeram faculdade aqui em Campinas, a PUC de Campinas, e foram embora para Foz do Iguaçu. E aí eles engravidaram lá, eu nasci em Foz do Iguaçu, nasci lá na Terra das Cataratas. Quando eu estava na época de prestar vestibular, eu fiquei com várias dúvidas. Quem aqui não teve dúvida de fazer vestibular, né? Pensei em fazer direito, pensei em fazer publicidade e propaganda, mas no fim das contas, quando fui prestar vestibular, foi para odontologia. E foi muito interessante porque meus pais, eles falaram, bom, Victor, se for para você sair de Foz do Iguaçu, é para você vir para Campinas para fazer a São Leopoldo Mandic. Só que a São Leopoldo Mandic não é o que a São Leopoldo Mandic é hoje. Eu estou falando disso de 2005, prestei vestibular em 2004. Eu sou formado pela segunda turma do curso de graduação em odontologia. Então, fiz a minha graduação, me formei em 2008. Depois fui convidado para fazer o mestrado em patologia bucal, lá na São Leopoldo Mandic mesmo. E depois que eu fiz a graduação, eu terminei o mestrado, eu tinha 23 anos. E eu falei, poxa, mas eu já fiz graduação e mestrado lá, por que eu vou ficar lá? Tem que sair, conhecer outros lugares, né? Conhecer outras pessoas, outros laboratórios. Então, eu prestei o processo seletivo do doutorado na Faculdade de Medicina da Unicamp e também na área de patologia. Então, terminei o doutorado. Quando eu queria muito, meu objetivo era ser professor da Mandic. Porque um dia, olha o poder de ser professora. Isso é uma coisa que é importante que vocês que estão, você já é professora, mas você que está no mestrado, o objetivo de um mestrado ou de ser mestre é você ser professor. E aí eu tive essa sementinha plantada quando estava no primeiro ano de faculdade. Uma professora, eu estava apresentando um seminário, ela falou, Victor, você leva jeito para ser professor. E a partir disso, gente, a minha cabeça sempre foi pensando assim, fazer iniciação científica, aproveitar as oportunidades. Então foi muito intuitivo mesmo seguir nessa carreira na odontologia, mas de uma maneira para a área acadêmica ou para a área da docência mesmo. Bom, lá eu terminei o doutorado e fui bater lá na porta da Mandic para poder pedir um emprego, né? Como todo mundo faz. Só que eu cheguei lá e eles falaram, Victor, a gente não está contratando nesse momento, mas temos uma bolsa de pós-doutorado. Falei, ai, que bom, né? E aí foi assim, então eu fui, mas graças a Deus o meu estágio de pós-doutoramento durou 6 meses. E eu fiquei, então, fui contratado em 2015 como professor 40 horas do grupo de professores lá da Mandic. Eu tenho um orgulho danado de fazer parte desse time, porque é um time super recheado de celebridades, de professores famosos, de professores competentes, pessoas extremamente inteligentes. E depois que eu comecei a galgar o meu espaço, eu tive várias experiências, assim, que acho que foram marcos na minha carreira, né? Então, eu fiz área de patologia, então eu emitia laudos histopatológicos, né? Nada a ver com ortodontia. E quando eu estava nesse processo de formação, de conhecimento, de docente mesmo, tiveram várias situações que, igual você, Natália, a gente definindo o tema da sua dissertação, que eu ficava numa encruzilhada, falava, e agora, o que eu vou fazer? Qual é o próximo passo que eu vou fazer da minha vida? E eu vou contar uma história para vocês que ela foi muito importante, porque quando eu terminei o mestrado, um professor me convidou para dar um curso no curso dele, uma aula no curso dele. E eu lembro que eu fiquei feliz da vida de dar aquela aula. Só que eu fiquei muito nervoso. E nesse processo de fazer a aula, eu lembro que era uma aula de endodontia, que era sobre patologia pulpar e periapical. Eu fui mostrar pro meu irmão
o meu irmão Gabriel, ele também é dentista, ele estava no último ano de faculdade na época. Família toda de dentista. Pois é, olha, muita criatividade. A gente ia falar de inovação, vou falar de. Olha, e a criatividade era É. baixa lá em casa. Aí o Gabriel começou a olhar minha aula, mostrando para ele no notebook. Eu falei, Gabriel, dá uma olhada na aula do mestre. Aí ele olhou assim: Ô Vitor, você é burro? Desculpa aí quem tá assistindo a gente falar desse jeito, mas foi o jeito que o meu irmão falou isso pra mim. Coisas de irmão. Coisa de irmão, né? Um amor de delicadeza de um paquiderme. Aí eu falei, não, Gabriel, eu sou mestre, como assim você me falar assim? E aí o Gabriel mostrou que eu tava seguindo o caminho, mesmo ele, agora ele vai saber que eu estou falando essa história, mas ele não sabia até agora. Ele tava certo, eu nunca falei isso pra ele publicamente, agora ele tá sabendo disso. Mas eu peguei e fiz, fiquei a noite inteira mexendo na aula pra dar a aula no dia seguinte no curso do professor. Eu lembro que eu fiquei muito nervoso, muito irritado, muito estressado. E aquele dia minha mãe estava em casa. Aí ela pegou, me abraçou e falou, filho, se toda vez que você for dar aula, você for ficar assim, é melhor você mudar de área, porque senão você vai morrer cedo. Olha. É verdade essa história. E aí eu fui fazer curso de oratória, porque veja só, eu dava aula, estava começando a dar aula na faculdade onde eu sempre sonhei que todos os professores de lá tinham sido meus professores, que eram minha referência. E aí eu queria me igualar a eles, só que eu não tinha a experiência deles. Então eu fui fazer o curso de oratória, e isso ficou por muito tempo eu não contava isso para as pessoas, porque eu achava que todos eram perfeitos. Até um dia que eu fui começar a assistir a aula desses professores, de novo, falei, nossa, deu esse deslize, fez esse aspecto, tá, algo que poderia fazer de forma diferente. E aí eu fui começando a gerar confiança, gerar habilidades, desenvolver algumas ferramentas que hoje eu uso e abuso disso, porque eu sei da importância da comunicação. Então, essa é uma área que eu gosto muito, que é essa parte de comunicação, oratória, que a gente tem um curso além disso, chama designslides.com, então quem se tiver interesse sobre isso, depois dá uma olhadinha lá no nosso site. E aí eu fiquei na área do diagnóstico, né? Que é a área onde eu me formei, né? Me especializei. Eu acho que eu tô falando muito, Natália. Mas tudo agrega, né? Greg, se Tudo você agrega. falar assim, Vitor, muda de assunto, que aí senão eu vou continuar Não, falando. tá ótimo. Pode E aí eu continuar. cheguei e eu estava na minha carreira de fazer diagnóstico, né? Na área de diagnóstico, uma equipe fantástica. A gente tem um laboratório super legal lá da Mandic, um serviço gratuito para a comunidade. Então a gente recebe materiais biopsiados do Brasil inteiro e é emitido laudo de forma gratuita para qualquer pessoa. Patologias bucais, obviamente. Então, nesse processo de diagnóstico, eu tive a oportunidade de ir para Harvard. A minha esposa também estava na época, ela estava terminando a residência dela e nós fomos para Harvard e foi uma experiência fantástica. Então, eu estava falando dos divisores momentos que foram checkpoints, que eu vejo que isso foram oportunidades que a gente fala na inovação, que eu viraram a pivotei, chave. e virou a chave, exatamente. Então, eu vejo assim, o curso de oratória foi algo que foi muito importante na minha formação, que me abriu muitas portas. O fato de ir para Harvard, eu fui para lá, fiquei com a doutora Sukhbin Woo, que é uma referência na minha área. Foi fantástico conviver e entender da rotina dela. Quando eu voltei de lá, eu falei, cara, eu tenho tudo na São Leopoldo Mandic, laboratório de ponta, uma clínica com serviço de atendimento de referência, e eu não estou aproveitando isso. Aí eu comecei a frequentar mais as clínicas. E nesse processo de ficar mais nas clínicas, porque para o patologista é uma vida muito solitária. Fica muito com o microscópio, você estuda muito, mas você não vê o paciente direto. Então, muitas vezes a gente olhava um tumor horrível e falava, nossa, que coisa mais linda essa célula. É meio estranho isso, mas é verdade, acontece isso. E eu percebi que me fazia muito sentido estar junto dos pacientes. E eu comecei a me dedicar mais para a clínica. E eu comecei a ver que aquele dentista clínico que eu me via lá quando eu me formei, ele estava ressurgindo de certa forma, com mais experiência da área de patologia, da área de diagnóstico. Então, nisso, hoje eu sou vice-coordenador do serviço de estomatologia. Lá, a gente tem uma clínica de tratamento de doenças da boca lá na faculdade. E é um serviço lindíssimo. A gente atende mais de 30 pacientes por período no nosso ambulatório. Então, é muita gente que a gente atende, que a gente ajuda e que a gente consegue olhar além da lâmina que a gente olha no microscópio, lá no laboratório, ver o paciente e saber conduzir de forma
excelente. Então, eu acho que isso é um privilégio, poder fazer os dois mundos. Um bom patologista, né? Então, a formação de fazer parte de um bom centro de patologia, ao mesmo tempo a gente tem um excelente centro de referência para atendimento desses pacientes que rodam várias cidades, vários serviços, mas que as pessoas, infelizmente, na sua formação odontológica, não se dedicam para o diagnóstico. E esses pacientes, eles muitas vezes ficam perambulando, pulando de consultório em consultório até chegar lá na São Leopoldo Mandic. Então, essa também é uma vertente que eu sou bem fascinado. Para ver como a odontologia ela pode abrir diversas portas, né? Pode nos levar a diversos Inesperadas, lugares né? que a gente nem E é espera. isso, a vida é isso. A gente tem que pensar. Eu estava no mestrado da época, minha orientadora falava isso, que a gente tem que ser flexível igual vara verde. Porque, tudo bem, você tem seu plano, mas às vezes a vida vai levando a gente por alguns caminhos que são importantes e se a gente insiste em querer ir contra aquele caminho, parece que Exato. E a gente tem que estar aberto para as A gente tem que estar oportunidades aberto também, para as né? oportunidades é e verdade, né? abraçá-las. Eu brinquei assim, porque pra Natália foi um recadinho, né, Natália, de aproveitar esse desafio, de fazer Desafios. um modelo alternativo que você está fazendo, né, que está sendo super legal. Eu quero já te parabenizar aqui rapidamente sobre tudo a sua dedicação. Tá lindo seu trabalho, viu? Tô muito orgulhoso. Muito obrigada. E, professor, a ortodontia, como ela entrou assim na sua carreira? Porque você orienta, né, E essa é uma pergunta boa, já tô... mestrandos em E ortodontia. imagina, como patologista, eu acho que eu sou um É, excelente ortodontista. A como Laura tá surgiu, aqui para me ajudar. como surgiu esse convite, né? O convite foi por pura oportunidade, né? Antigamente, alguns anos atrás, tinha um outro professor que fazia parte da equipe, que era professor da área básica, e ele assumiu uma responsabilidade, um trabalho em Brasília. E nisso, o coordenador do curso, o professor Jurandir Barbosa, eu sou fã de carteirinha, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho admiração enorme, ele estava procurando alguém. E aí marcaram uma reunião para a gente se conhecer, para a gente conversar. E rolou um match, rolou ali uma, uma afinidade. Ele foi super gentil comigo, me apoiou, me deu carta verde para fazer os projetos, porque, imagina, na área básica você consegue fazer vários trabalhos que a gente chama translacionais. Então, traz da área básica e consegue fazer para odontologia ou para ortodontia aplicada como um todo. Então foi assim que eu entrei na ortodontia, apesar de que minha mãe é ortodontista, hoje ela faz mais ortopedia funcional dos maxilares, e eu sempre gostei de ortodontia. Interessante isso também. Mais uma coisa, você está aberto para oportunidade, só que é legal porque eu não sou ortodontista, não sei nem colar um bracket, mas eu leio, eu oriento, eu ajudo, eu entendo, eu me dedico para conseguir compreender mais as técnicas. E a ortodontia ela é tão dinâmica. A gente aprende tantas coisas com a ortodontia. Então, foi assim que eu entrei na ortodontia e tem dado certo. Temos feito várias publicações legais, né? Vários artigos científicos, participação de congressos, desenvolvimento assim, de projetos interessantes igual o seu. Então, nós temos aí várias vertentes. Bem Desenvolve o dinâmico. lado criativo dos alunos, isso é Pois interessante. é, né? A gente faz umas provocações assim, Provoca, e a pessoa É. aceita o desafio, né? isso é bom. E, professor, já falando agora da parte de inovação e odontologia, antes gostaria de perguntar assim, esse perfil dos novos dentistas que estão chegando no mercado, né? Eles possuem qualidades e características diferentes, né, das gerações anteriores. Como você vê essa nova geração agora? Ótima pergunta, Natália. Eu vejo que os dentistas de hoje, eles são voltados para o mercado. Eles, em algum momento, eles viram a chave e olhar para a profissão como um negócio de fato. Diferente da minha geração, da nossa geração, que olhava a profissão com um foco tecnicista. Então, eu vou aprender aquela técnica, eu vou investir para fazer um tratamento melhor, mas sempre voltado para o tratamento em si. E não voltado para um negócio que o nosso consultório é um negócio. Com E é super certeza. desafiador. Né? Tem que pagar imposto igual, tem que ter todas aquelas obrigações que um negócio tem que ter, né? Que uma empresa tem que ter. É uma empresa, funcionário, enfim, as leis que tangem o nosso trabalho. Então, eu vejo que hoje, de grande forma, os alunos, os nossos futuros
colegas, eles têm uma visão um pouco menos romantizada. E quais seriam as tendências agora dos novos consultórios, das novas clínicas? Porque o número de profissionais tem aumentado gradativamente, né? Já somos inúmeros. Nossa, E o que você vê assim como o futuro nos consultórios, nas clínicas, nos atendimentos? a odontologia, ela já, entre aspas, já é saturada nos grandes centros desde a década de 90. Sempre teve muito dentista. E hoje eu estava dando aula para os alunos do primeiro ano de graduação. Primeira aula que eu estava dando para eles, 50 alunos, tudo na faixa de etária 17, 18 anos. E eu olhando os olhinhos deles brilhando, porque eles estavam começando a faculdade. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ser realista. Não dá pra gente ficar criando uma bolha de não realidade. Mas o que eu falo, o que falavam para mim há 18 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, e o que eu falo hoje para os meus alunos, é quase a mesma coisa. Muda um pouquinho uma frase de efeito ou outra, mas a mensagem é, mesmo que tenham muitos profissionais na nossa área, nunca vai faltar espaço para os bons profissionais. E como você vai conseguir ser um bom profissional? Não tem segredo. Você se dedica, você estuda, você se organiza, você se planeja, você faz uma estratégia, você investe em você. Então, não existe caminho fácil. Não existe situações que você consiga... Você pode até inicialmente pensar, eu vou pular etapas. Mas a vida vai trazer a conta em algum momento. Então, o que eu vejo assim, você estava perguntando sobre o que eu vejo da profissão, como a nossa profissão ela pode se desenvolver, eu vejo que assim, existem hoje muitos influencers, pessoas que não são que não têm formação técnica, não têm uma visão baseada em evidências, que criam soluções mirabolantes, que vendem isso porque tem pessoas que consomem, e isso vai também ser um divisor, porque tem pessoas que vão ficar naquelas não sei o quê, vão fazer reposição hormonal, e vai ter essa tribo, e vai ter gente que vai consumir isso, como existiram vários hábitos, várias culturas que são permeadas. Isso é uma característica até social de ter esses endeusamentos, essas coisas. Então, talvez você esteja mais disseminado agora, né? Hoje o acesso está mais fácil, né, à informação. Mas que bom também esse acesso nos faz pesquisar mais sobre aquele profissional, né? Facilita também a gente saber o que ele realmente sabe, qual é a formação, o currículo. Sim, fica mais divulgado isso. Fica mais fácil a gente conhecer realmente. Tem um lado bom e um lado ruim. Você fica muito mais exposto hoje também, né? Hoje você... É muito difícil você diferenciar a sua vida profissional da sua vida pessoal. Hoje, principalmente pelas redes sociais, os profissionais têm mostrado muito mais a sua vida pessoal do que a sua vida profissional, porque é o lifestyle, as pessoas gostam de curtir isso, gostam de consumir esse tipo de material. E se consome, né? As pessoas se identificam muito e se inspiram. Isso que a gente está fazendo é um super fator de inspiração, não tenho dúvida. Em relação ao método de ensino, você sente que estão acontecendo já algumas mudanças, né, no ensino desses alunos agora? Eu posso falar pela São Leopoldo Mandic, né, pela experiência que a gente tem lá na São Leopoldo Mandic. Vou contar uma novidade para vocês, que eu acho que vocês ainda não estão sabendo. A São Leopoldo Mandic firmou um convênio com a Apple Academy no final do ano passado, e hoje a São Leopoldo Mandic vai ser a primeira instituição de ensino superior conveniada ao Apple Academy. Então, cada aluno nosso do primeiro ano de graduação de odontologia vai estar recebendo um iPad, que é uma ferramenta inquestionável. Existem vários estudos demonstrando o quanto essa ferramenta, de forma bem utilizada, pode ajudar, essa tecnologia pode ajudar na absorção desses conhecimentos. Então, hoje os nossos alunos terão esse acesso, mas a tecnologia não é nada se a gente não tiver essa massa crítica, esses professores treinados com essas ferramentas para que essas estratégias inovadoras funcionem. Então, isso é muito legal.
de nós estarmos sempre pensando à frente. Bom, a geração de até alguns anos atrás, esse era o top. Agora, o que a gente vai pensar daqui para frente? E é isso que a gente sempre está olhando para o mercado e vendo como que a gente pode trazer novas tecnologias, novas ferramentas, novas metodologias para o ensino da odontologia. E é um grande desafio. E as informações chegando cada vez mais rápidas. E de formas muito descentralizadas, né? Então, sem fazer uma curadoria. Então, é um desafio, mas é muito, muito gratificante, assim. E você perguntou de metodologias, né? Hoje, diferente da nossa época, quando nós éramos alunos, onde o professor era o showman, hoje as metodologias ativas, elas estimulam que os alunos sejam o showman, que os alunos sejam o centro, porque os alunos têm que ser a fonte e a busca para o conhecimento. E nós, professores, fazemos muito mais uma função de tutorar, de organizar, de definir quais são as prioridades e de aprender junto, porque vocês não fazem ideia o quanto que um professor aprende com vocês. Ah, é quando a gente mais aprende. Laura, não é verdade quando você vai fazer uma aula? Quando faz uma pergunta. A gente mais aprende. Mas eu não falei ainda do tema mais importante que a gente vai falar hoje, que é de inovação, que eu deixei para o final, aí para a gente avançar sobre isso. Então, inovação, como que eu entrei nesse mundo? Na São Leopoldo Mandic, nós temos a nossa célula de inovação do grupo, que chama Hub Mandic. Então, para quem não conhece, entra lá no nosso site, hubmandic.com.br. E o Hub, ele tem como missão ser ponte, como o Hub mesmo. O Hub é isso, né? A tradução direta, o Hub é fazer pontes, fazer contatos. Então, o Grupo Mandic, hoje, ele tem várias unidades no Brasil, agora internacionalizando também. Mas a gente percebeu que tem uma demanda de mercado de que várias indústrias ou setor produtivo têm também interesse de contribuir e conhecer o nosso ecossistema. Nós temos pesquisadores, nós temos alunos, nós temos mestrandos, nós temos pós-docs, nós temos doutorandos. Nós temos tanta gente boa ali, tem uma massa crítica de tão grande qualidade, por que a gente não pode pensar em encurtar o caminho da academia para o mercado? Então, o Hub ele tem essa missão e eu lidero a frente de pesquisa e desenvolvimento do Hub Mandic, do grupo. E é um desafio muito grande que eu assumi em agosto do ano passado. Então, estava contando que era patologista. Em agosto do ano passado, eu pedi para me desligar da parte da rotina do laboratório para poder me dedicar mais a esse novo desafio que está sendo o meu queridinho do momento, porque eu vejo quanto que o conhecimento que a gente tem na academia pode contribuir para o desenvolvimento de novos produtos e novas soluções. E isso é inovação, você conseguir melhorar, encurtar caminhos, trazer resultados mais rápidos, trazer mais benefícios para a sociedade. E é nisso que eu estou trabalhando bastante agora. Então vamos falar um pouquinho do podcast primeiro, e depois a gente fala também sobre o estilo de dissertação da Laura. Isso. Então são projetos completamente diferentes, né? Até para quem estiver interessado em seguir uma carreira de mestrado, né? Para saber que existem essas possibilidades. Perfeito. Então, vamos lá. Então, o órgão que regula, que avalia os programas de pós-graduação no Brasil é a CAPES. E a CAPES, no último quadriênio, eles definiram que existiriam modelos alternativos para dissertações de mestrado profissional, que é o mestrado que vocês se enquadram. Então, o que é o mestrado profissional? É um mestrado voltado para o dentista clínico, para o dentista que tem seu consultório, para que ele possa melhorar o seu ambiente de trabalho, o ambiente onde ele se instala, onde ele está aderente. E nesse formato alternativo, nós temos tem alguns formatos, como esse que a gente está fazendo no podcast, que é produto de mídias, tem relatórios técnicos, que são convênios com empresas, temos as questões de registro de propriedade intelectual, então registro de patentes, tem material didático. Então, são vários modelos alternativos que nós temos à disposição dos nossos alunos para que se faça uma dissertação. Esses são os modelos alternativos, que é o que você se enquadra. A ideia é isso, ser um facilitador da academia com um ambiente fora dos muros da academia. E aí vamos para o trabalho da Laura. O trabalho da Laura, ele é um trabalho clássico, trabalho de dissertação de mestrado, onde tinha um projeto de pesquisa,
onde a Laura foi para o laboratório, onde ela fez análise, foi feita uma análise estatística, a dissertação foi escrita de forma tradicional, com introdução, revisão da literatura, objetivos, matérias e métodos, discussão, resultados, discussão, conclusão. Então, os dois são maravilhosos. Os dois se encaixam por perfil de cada um. E isso é muito bom, porque cada um tem um perfil e a gente tenta oferecer o que é melhor para você, o que faz mais sentido para você. Porque o mestrado ele vai dar trabalho. Vocês estão vendo Acho que isso. isso é importante a gente falar também, né? Porque não necessariamente o modelo alternativo ele vai ser mais De fácil, forma... ou ele vai pular etapas, né? Não, ao contrário, a gente tem que aproveitar o podcast aqui para Isso. desmistificar isso. Não existe caminho fácil. Eu comecei falando isso sem querer, mas é verdade. Não existe caminho fácil, mas existe uma questão de, bom, eu me identifico sobre isso, eu me vejo fazendo isso, eu gosto desse assunto. Eu tenho um convênio com uma empresa, eu conheço o dono de uma empresa que eu posso testar o produto dele no laboratório e fazer um relatório técnico. Mas não é para facilitar, ao contrário. Tá dando bastante trabalho, não tá dando trabalho, Tá Natália? dando trabalho, porque a gente tem que documentar tudo isso, né? Sim. Não adianta só jogar na rede, Não, precisa se preparar, precisa estudar os temas para na hora de entrevistá-los, né? E tem depois os números, né? O quanto que de Estudar os lead, números. quanto que foi o impacto disso na sociedade, porque isso vai ser gerado um relatório que vai para a CAPES, e a CAPES vai avaliar o nosso programa de pós-graduação. Quais os assuntos foram mais procurados, Exato. até para a gente, né, poder saber assim o que as pessoas que querem é mais saber. interessante E olha de que ensinar. privilégio que vocês estão tendo de poder trazer informações de ponta, super atualizadas, super o que está se vivendo na clínica, porque você traz aqui principalmente colegas clínicos para melhorar o tratamento, para pensar de forma diferente. Então, olha que legal, pessoas que talvez não teriam acesso de fazer um mestrado que vocês fizeram, que vocês estão fazendo. E essa troca de experiência, de conhecimento, é tão enriquecedor a gente conhecer mais as pessoas, né? A gente se aproxima mais delas e a gente também vai agregando ao que a gente sabe também, né? Natália, A tem uma gente vai frase que eu aprendendo. gosto muito, que conhecimento é a única coisa que você dá e você não perde. Quanto mais conhecimento você dá, mais aumenta. Então, essa é a nossa missão. Acho que isso que a gente está fazendo, né? De transformar isso, de ajudar as pessoas, de acreditar no propósito de cada um e de fazer a diferença, porque a gente não leva nada dessa vida. Então, vamos fazer desse período de dedicação para o mestrado algo que faça sentido. Então, vou aproveitar e pedir para você contar um pouquinho sobre o seu passo a passo desse projeto até agora. Então, nós iniciamos com um planejamento estratégico, onde a gente quis definir quais eram os nossos objetivos, a nossa metodologia. Encontrei o lugar aqui, o estúdio, né, no qual eu me identifiquei, e iniciamos as gravações, convidei colegas com temas que eu considerava interessante, e considero, né, ao total já vão ser 21 episódios, né, marcados até agora, e todos já registrados com os termos de autorização de uso de imagem, né, assinados. Fiz parcerias com algumas empresas, como a Ideological, né, com os produtos ortodônticos, a GAM veio com os dentifrícios, né, a Coral Dente, que entrou agora também, dando várias ideias, várias dicas. Então, cada um que chega agrega um pouquinho. E aí agora a gente está atrás da liberação do CEP pela Plataforma Brasil, né, professor? Baixando os documentos lá e o projeto, porque tem que produzir todo o projeto, né? Pesquisar artigos que estejam relacionados ao assunto também. E aí depois dessa Plataforma Brasil, a gente vai já para a dissertação, para depois ter a aprovação do NIT. E... Só para explicar, então, só para complementar, muito bem, tá alinhadinho aí. O NIT é o Núcleo de Inovação Tecnológica, então é o órgão vinculado à pós-graduação para que nós possamos documentar e transformar as informações de vários alunos. Imagina, a gente tem quantos alunos de mestrado que a gente tem aqui na Mandic, para poder transformar isso em dados para apresentar para a CAPES. Então, o Núcleo de Inovação Tecnológica é o que faz essa avaliação dessas informações, avalia se esse trabalho tem aderência ou não, se é importante ou não para o mercado, e assim
é emitido um relatório, um certificado, para que então você possa qualificar. Já vou aproveitar. Então tem 2 etapas. Você qualifica então, com a banca e depois você faz a defesa da sua dissertação de mestrado nesse modelo alternativo que, se tudo der certo, até outubro, novembro desse ano a gente termina, né, Natália? Tudo leva um tempo, né? Porque tem que postar esses episódios todos agora. Pessoal, ajuda na visualização para gerar engajamento aí, por favor. Então, eu quero agradecer a tua presença, professor. Você foi importantíssimo na criação desse projeto, né? Tentando despertar em mim o que eu gostaria de pesquisar, o que eu gostaria de fazer. E o objetivo, eu descobri que estou concluindo o objetivo que era desenvolver oratória. E graças a ti, né? Imagina. Me fazer pensar fora da caixa. Vida longa ao Janelas da Ortodontia. Eu espero que esse projeto que começou na sua dissertação de mestrado, eu espero do fundo do coração que ele continue, que ele seja um podcast bastante acessado, porque eu sei do seu comprometimento, eu sei o quanto você tem se dedicado para fazer o melhor, e você está fazendo, Natália. Meus parabéns novamente. E mais uma vez, muito obrigado, Laura. Eu fiquei felicíssimo quando a Natália me contou que você ia estar aqui comigo, minhas pupilas de estarem aqui hoje, para contar um pouquinho da minha história e contar um pouquinho sobre esses modelos de dissertação e incentivar para quem quer trazer, quem quer estudar, quer aprender mais, fazer a diferença na sua carreira. Fica o convite para vir na São Leopoldo Mandic. Não é isso? Certo. É isso aí, parabéns, Natália, parabéns, Vitor. Nosso podcast está muito legal. Sou ouvinte, já ouvi todos os episódios até agora. São temas bastante relevantes, importantes, tanto para os ortodontistas quanto para a população, né? Para orientação, conscientização dos pais, dos responsáveis. Então, um projeto muito bonito. Achei que está ficando muito legal. Parabéns. Obrigada. Obrigada pela presença. E logo mais episódios do podcast Janelas da Ortodontia. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.